Amém, irmãos? Amém. Olha, aqui no início do capítulo 6, finalzinho do capítulo 5 de 1 Timóteo, se você está com a sua Bíblia aberta, você vê que do versículo 17 do capítulo 5, Paulo faz um recado especial aos presbíteros, para que eles pudessem ter uma autoestima, uma autoconsideração, zelo pelas doutrinas, amor para pregar o Evangelho, e que se porventura viessem a cair algum vacilo, algum pecado, que eles fossem repreendidos, para que o erro fosse bem claro para aqueles que estavam na igreja. Depois ele finaliza o capítulo 5, dizendo sobre a manifestação do pecado. Alguns se manifestam num tempo que nós achamos que é salutar, depois em outros demoram, mas no início do versículo 6, os dois primeiros versículos, ele contempla aqui sobre servos, que aqueles servos que estavam debaixo do jugo dos seus senhores, e que estimassem seus senhores com toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina do Senhor não fosse blasfemada. Depois também vem um recado aos senhores, que não desprezassem os seus servos cristãos, os crentes, antes que sirvam melhor, para que também o nome do Senhor não fosse desprezado. Então ele passa aqui para duas categorias. Nós vemos aos dirigentes, aos presbíteros, depois a relação secular entre patrão e empregado, e agora no início no capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. Que o Senhor possa nos dar bastante força, bastante conhecimento para poder trazer a mensagem nesta noite. E nós agradecemos por essa oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, assunto desta noite de domingo é trazer para você que veio hoje aqui na igreja alguns fatos que têm se multiplicado, mas não é novo. Não é de começo agora, mas tem se mostrado ciclos. E esses ciclos, quando se repetem, eles repetem com mais intensidade do que os anteriores. E tem ele é mais longo, a curva dele é mais longo de estabelecimento do que anteriormente. Então, o pecado, as heresias, as apostasias, elas não são novas, mas elas se multiplicam de uma forma mais eficaz na sua qualidade má e com tempo maior. Vamos ver na palavra de Deus sobre esta questão. A intenção nossa do pregador de hoje, da igreja, não é ficar fazendo comparação entre nós e eles, não é também ficar denegrindo ninguém, mas é para providenciar, para alertar o corpo da igreja, os irmãos da igreja, e que seja difundido para os seus netos, seus parentes, seus pais, seus irmãos, e até aqueles que porventura em alguma reunião familiar comece a denegrir o nome de crentes, que você estabeleça divisões, que você estabeleça marcos, que você faça diferenciação. Satanás não vai fazer isso por nós. Ele quer misturar todos, e o ódio do mundo vai se acentuar cada vez mais. Nós também não estamos aqui para aplacar o ódio do mundo, mas para falar do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Qual é os fatos do nosso mundo contemporâneo? A nossa realidade. Por séculos, o Evangelho esteve associado às dificuldades de vida, às privações e uma vida simples. E a palavra sempre falou: contentai-vos com o que tendes. E isso estabelece um parâmetro de sobrevivência nesse mundo,
que não impede de servir ao Senhor e também não vai morrer de fome. Hoje, ser cristão está bem diferente na visão das pessoas, na maioria deles. A preocupação do irmão Márcio e da igreja é que essa contaminação, ela não se adentre na igreja desta forma. Então, é ter, é possuir, é comer o melhor dessa terra, ter muito sucesso, muitos deleites, uma jovialidade forçada, e nunca adoecer e não passar privações. O que mudou, meus irmãos? O Evangelho ou os pregadores e as igrejas novas? Quem é que mudou? Temos ouvido o Evangelho até que emocionante e que atrai muitas pessoas para dentro dos templos, lotam templos, mas ao mesmo tempo afasta de Deus e da verdade. Há igrejas que falam de Cristo, mas Cristo está ausente, usam o nome dele, mas sem propriedade. A porteira da apostasia está escancarada, perderam as travas, nada mais que aconteça, meus irmãos, e nada disso que acontece é sem motivo, não deveremos ficar surpresos, é o motivo do sermão de hoje, mas sim conscientes desses fatos. Paulo diz à igreja, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos começar, irmãos, com um breve lembrete, como o irmão falou para vocês, que são curvas que vai e vem com o tempo. Vamos começar então com um breve lembrete de onde se inicia essa heresia atual. A fonte de imaginação dessas heresias, ela tem um começo lá no fim do 15º século, o fim da chamada Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, como falam. Surgiu, depois desse tempo, um movimento chamado renascentismo. E ele nascia o desejo de mudar conceitos culturais e filosóficos do homem. Essa transição foi marcada pela separação entre a teologia e a filosofia de vida, apresentando uma nova cultura, a oposição de Deus ser o centro do pensamento das ações do homem. Então nasceu um movimento chamado antropocentrismo, uma ideia onde se defende que o homem deve estar no centro das ações. Retira-se do Senhor. E aí vem o humanismo renascentista, que visava uma nova época. Os renascentistas, defensores do antropocentrismo, pregavam a razão, a evolução, o homem e a matéria. Queriam também desvencilhar-se do rótulo de pecado, do certo e do errado, e relativizaram e romperam todas as verdades bíblicas que na idade anterior, mesmo que existia, ela era extremamente deturpada. E muitos sinceros da palavra de Deus pagaram com vida por isso. Mas eu quero trazer para os irmãos que depois de tudo isso, instalou-se em toda a Europa esse movimento filosófico chamado antropocentrismo. E da sociedade migrou-se para as igrejas. É importante afirmar que um movimento filosófico, mas muitos estão pregando e crendo como um evangelho, atualmente. Um evangelho que apenas supre as necessidades terrenas do homem, sem trazer mudança de vida. Esse evangelho está centrado em culturas religiosas, psicologias, filosofias humanas, mas passa longe da palavra e das verdades bíblicas. Esses pregadores pouco usam a palavra, optam por um outro movimento de revelações, de ter um contato especial com Deus. E Jesus foi questionado sobre o que era a nova vida debaixo da graça. E a resposta do nosso Senhor foi objetiva aos seus discípulos e à multidão que lá estavam. Se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então aqui está uma postura do Senhor. Se alguém quiser seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo. Negue-se nessa época, negue-se, deviam ter negado também em épocas passadas, e futuramente, até a vinda do nosso Senhor, negue-se a si mesmo. Ela não vai mudar. Como é que Satanás insiste? Alterando suas estratégias para tentar desvencilhar as verdades bíblicas e compor nas pessoas um falso evangelho. E isso é muito difícil. Negar o eu, abrir mão dos deleites, não está na pauta dessas novas religiões. O autor de Hebreus diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus 13:5. Um pastor disse esses dias atrás, e muita gente não sabe, mas a cruz de Cristo, irmãos, não é ortopédica. Ela não se ajusta em mim e nem em você. Alguns pregam e creem justamente ao contrário. Pregam uma cruz ajustável para eles, a maneira que eles pensam que lhe for mais confortável. Cruz, meus irmãos, não é sapato para experimentar. Cruz não é vestimenta para experimentar. Cruz de Cristo deve moldar o homem para o seu Salvador, e não o homem talhar uma cruz conveniente aos seus desejos. Esta é a verdade bíblica. Quem tem que mudar é o homem, não o Senhor. Não seguimos o Evangelho, e não devemos seguir o Evangelho de conveniência, da impaciência, do prazer, como já dissemos, dos deleites. Você até pode seguir uma suposta cruz, mas não é a cruz de Cristo. Oferece um cardápio de facilitações que não está presente nas Sagradas Escrituras. No entanto, a palavra diz que os fiéis sofrerão perseguições. A igreja do Senhor sofrerá, irmãos, privações. E também todos que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Diz novamente Paulo, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Jesus não fez segredo na chamada de Paulo. E Paulo nunca questionou nem o peso nem o tamanho da cruz que era imposta a ele. Porque o Senhor disse em Atos 9,16: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A medida vem do Senhor. Depois de convertido, Paulo assimila o que é ser um servo de Deus neste mundo que nos odeia. Partiu para o enfrentamento. Filipenses capítulo 3 diz assim, a partir do verso 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo demonstra nesses poucos versículos a carta aos Filipenses que a moldagem vinha do Senhor, e ele procurava se enquadrar nas verdades do Senhor, conhecer o Senhor, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, conforme a sua morte, é possuir a identidade do Senhor, e não querer ter uma identidade própria, a sua vontade, e exigir que o Senhor venha a mim, determinar que o Senhor venha a mim. São esses chavões costumeiros que podemos ouvir nessas pregações. Devemos ser pesados para o mundo, irmãos, e não a cruz pesada em nós. Que o mundo nos odeia, que o mundo seja para nós, que nós sejamos um peso para o mundo, não para Cristo. O fardo é leve, fica pesado quando queremos colocar uma contrapartida com o mundo.
O evangelho maculado, apóstata, tem peso de condenação. Veja em Mateus 11:29 o que o nosso Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus ainda diz em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que o Senhor diz, o que acabamos de ler, que o que o Senhor dá para nós é uma medida segundo a nossa capacidade para honrá-lo. Se achamos peso que nós não conseguimos levar, irmãos, não é de Cristo. O peso vem de nós. Quando Jesus oferece vida abundante, será que ele referia a abundância de bens materiais, saúde física plena, corpo blindado, quando dizem, uma espécie de versão gospel da macumba, corpo fechado? Ninguém deve pregar a pobreza miserável e nem a derrota, mas o evangelho de Jesus não é centrado em posses ou blindagem física, mas sim numa nova criatura nascida em espírito. Amém, irmãos? Paulo tinha um irmão que estava doente e orou para que Deus curasse ele, para que não entristecesse a igreja. Paulo sofreu privações, mas o Senhor não tirou dele, para que o nome do Senhor fosse honrado nele. Tudo que acontece em nós, irmãos, na saúde, na doença, na enfermidade, na carestia, é para honrar o nome do Senhor. Não para reclamar, não para blasfemar, não para desanimar, mas sim para nós irmos avante com a cruz de Cristo. E Isaías 53:4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Amém? O profeta fala sobre a maior cura da humanidade, que é o pecado, o perdão dos pecados, libertação do jugo do pecado, o pecado da morte. Peso, irmãos, é do pecado, não da cruz, na morte e na consciência. É uma cura definitiva sobre a cura do pecado. Não é um remédio paliativo só para esse tempo, para essa breve estada nossa aqui. O triunfalismo, meus irmãos, é um braço filosófico da teologia da prosperidade. É uma ousadia querer arrancar de Jesus do trono e tomar o seu lugar. Não somos chamados para dominar o universo, mas para a obediência das Escrituras e renúncia ao verdadeiro dono do universo. Nós somos teocêntricos, irmãos, sempre fomos, até a vinda do nosso Senhor. Isso nos aproxima um dos outros. Chegamos a Cristo, no Evangelho de Cristo, na trilha da cruz, não dos homens. Em Mateus 4, Satanás promete ao Senhor Jesus o que o povo sempre deseja e que os falsos prometem. Quando lá em Mateus 4, versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O Senhor não teve desejo às coisas desse mundo, não passou dessa tentação para obter as coisas desse mundo. Devemos defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Veja como Pedro abordou o problema das heresias e dos falsos profetas em 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas. Estava falando do passado. E como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha o que Pedro diz no versículo 1: introduzirão encobertamente heresias de perdição. Este é o fato que acontece hoje, irmãos.
elas vêm travestidas de um cristianismo moderno, de um cristianismo eficaz, de um cristianismo de produtividade, de números, de metas. E isso, irmãos, nós vemos Pedro dizer: introduzirão encobertamente heresias de perdição. Essas denominações vivem na mais absurda paganização da história. Vivem num secretismo religioso de cunho filosófico, misturado com hinduísmo, psicolizado, religiões afro, supostos novos apóstolos, cerimonialismo judaico, cheio de chavões, irmãos. Eu determino, eu profetizo, propósitos, ungidos, campanha, e o que mais? Culto de unção, orar no monte, mantras evangélicos, chavões evangélicos. Está amarrado, eu determino, Deus vai te honrar, eu recebo, somos cabeça e não cauda, quero tocar nas vestes do Senhor, quero sentir seu cheiro, ministérios centralizados no homem, irmãos, cultos, shows, espetáculos, mercado gospel, entretenimento de pecadores, uma autêntica profanação moderna. Veja o que Pedro disse, irmãos, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Onde seus filhos estão indo? Que igrejas nossos amigos estão indo? O que nós estamos falando? Qual vai ser a abordagem que nós vamos fazer para pregar o verdadeiro evangelho, irmãos? Eis a perseguição, eis o momento, menosprezam os frutos dos dons e dos talentos, amam mais os sonhos do que a Deus, bênçãos espirituais e temporais acima, bênçãos materiais e temporais acima das bênçãos espirituais e eternas, querem retorno rápido. Isso tudo não serve para apacentar ovelhas, irmãos, mas bem certo que é entretenimento de outros tipos de animais. Ovelhas do Senhor não. Amém? Ovelhas do Senhor não. Veja o que Paulo escreve, irmãos, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. E ele continua, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo, também vô-lo digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que recebesse, seja anátema. 2 vezes. Qualquer evangelho que não vem das Escrituras é maldito, é anátema, diz Paulo. Em seguida, Paulo deixa bem certo, a sua pregação é contentar a Deus. Ele não aprendeu nada dos homens, não tinha que contentar com os desejos dos homens. Ele não buscou informação na filosofia dos homens, ele não buscou informação em seitas dos homens, ele não buscou informação em movimentos de épocas de homens, ele buscou de Cristo, só de Cristo. E ele diz, continuando em Gálatas capítulo 1, agora versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? O que é persuadir alguém? É levar a acreditar, convencer alguém, fazer alguém agir. E Paulo diz assim, porque eu faço alguém acreditar agora a homens ou a Deus? A quem você leva o evangelho? A homens? O seu evangelho é de homens ou é de Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quando nós começamos a buscar subterfúgios para agregar na casa do Senhor, na igreja do Senhor, argumentos de alavancagem para turbinar a igreja do Senhor, nós estamos buscando argumentos de homem. Então eu convoco quem ainda tem uma simpatia por isso, leia Gálatas capítulo 1,
versículo 8 até o versículo 12. E Pedro afirma o instinto humano, esse instinto aloja e funda igrejas para o seu próprio prazer. Segundo Pedro capítulo 2 diz assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Começo de versículo 13. Porque esses homens têm prazer nos deleites cotidianos. Prazer nos deleites cotidianos, coisas da vida, meus irmãos. Tem prazer em usufruir as coisas da vida, das delícias da vida, e querem trazer para dentro da casa do Senhor. E olha que Pedro fala: chama-os de animais irracionais, receberão o galardão da injustiça. Versículo 14 ele diz: engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da perdição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha aqui o abandono, irmãos. Pedro faz uma severa acusação, palavras fortes, que às vezes nem usamos no púlpito, mas Pedro diz: engodando as almas inconstantes. Se você, meu irmão que está aqui, não estiver firme no princípio do Evangelho, você pode ser uma vítima engodada, pode estar na agenda desses que querem te captar, que querem te levar para este mundo enganoso com o cristianismo sem Cristo. Porque eles deixam o caminho direito do Senhor e buscam tudo isso e desprezam o verdadeiro Evangelho. Veja que a cobiça de Balaão, Números 23. Se você for ver lá em Números 23, o povo de Israel estava perto daquela nação, e Balaão era um profeta, e aquela nação, o rei daquela nação chamou Balaão para profetizar contra o povo de Israel. E o que ele fez, irmão? Ele foi oferecer dinheiro, oferecer valores de Balaão. Balaão caiu no encanto dele, e foi. Aí você vai ver a história da mula, que ainda ele foi lá nos midianitas, e o anjo do Senhor apareceu. Balaão foi alertado, assim como você é alertado, meus irmãos, pela palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tiver, a igreja que você estiver, abre a Bíblia, leia a palavra de Deus, pegue informação na palavra de Deus e veja o que acontece e o que a Bíblia ordena. Aí nós vemos, meus irmãos, onde está o Balaão dos dias de hoje. Mas ainda, segundo Pedro diz, segundo Pedro capítulo 2, versículo 18, diz: porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engoda com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também é servo. Veja o versículo 17: esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. É forte? Sim, é forte. É necessário falar? Sim, é necessário. Está propício para os dias de hoje? Sim, irmãos. E como está? Porque eles não têm receio, não medem consequências para usar qualquer método para enganar as pessoas, para tornar presas deles. Usam e abusam de técnicas de marketing, de comunicação institucional, indução psicológica, legalismo e uma boa análise ambiental levam esses falsários do Evangelho a ter um cronograma do público-alvo, manipulando estratégia, metas e dos objetivos a serem alcançadas com estilo de religião, apontando as necessidades dos seus clientes
e assim formata o evangelho empresarial que tem enganado muitos que se dizem cristãos e levam ao caminho da destruição. Compare com 2 Pedro. Compare com 2 Pedro. Nos últimos anos, meus irmãos, nós temos visto um crescimento da pregação da prosperidade e do triunfalismo nos púlpitos das igrejas. Tal pregação consiste em dizer ao povo de Deus que se eles tiverem fé, poderão possuir tudo o que quiserem aqui nessa terra. Algumas igrejas criam associações de empreendimentos para alavancar o rumo de sucesso empresarial. Distorcem e encaixam a palavra da cruz no alcance secular. Por exemplo, Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Saio numa debanda dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, tudo posso no sofrimento, na privação, na angústia, na tristeza e na dor, ser fortalecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é um erro, irmãos, pensar que tudo isso, quando falo, irmãos, devido a esse frenesi que há nesse mundo em torno desse Deus poderoso Mamon, o Deus filisteu da prosperidade, algo que se pode confiar, porque pregam isso, porque tendo tudo isso aqui, ficam confortavelmente estabelecidos nessa terra, se alojam nessa terra, acham que com isso pode se estabelecer e ter toda a segurança. Esquece da parábola daquele rico que encheu os seus celeiros, precisava de construir mais, o Senhor chama de louco. Hoje te pedirão a sua alma. Esquece, irmãos, de uma coisa tão simples, que desse mundo a gente não leva nada. E as pessoas ainda creem que ter é sinal de bênção. Como vai ser bênção em posses dessa terra, se nós não levamos essas tais bênçãos? Como pode ser bênção, se nós não levamos? Porque nenhum de nós podemos servir a dois senhores, como diz a palavra de Deus. Quando Lucas escreveu a sua carta, eu creio que foi ele, e Lucas foi um evangelho escrito a um digníssimo, um eminente Teófilo, o único evangelho escrito em grego por um gentil, foi a epístola de Lucas, e ele diz lá no capítulo 16, versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores. Eu gostei desse versículo porque diz, nenhum pode servir a dois senhores. A relação é de amor e ódio, ou ama um ou odeia outro. Não devemos, meus irmãos, ter parcimônia com qualquer coisa que nos prenda a esse mundo. Jesus foi tão enfático, irmãos, aquele que não deixar pai e mãe, não deixar tudo, não é digno de mim. Você não vai abandonar sua mãe, não vai abandonar seus filhos, mas eles não podem ser maior que o seu compromisso com Deus nesse mundo. Porque meus pais, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, não morreram na cruz por mim, mas Jesus morreu. Amém? E aí, irmãos, o que diz ainda Paulo, lá para o jovem pregador evangelista Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços de muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, irmãos, é nessa paixão que nasce Mamon. Eu sei que esse versículo é muito conhecido, mas eu fiz questão de ler e reler hoje, nessa noite, para você, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu gostei quando o irmão disse para mim que o problema do dinheiro, sabe quando nasce Mamon na vida das pessoas? Quando o dinheiro sai do bolso e entra no coração. Instalou-se a divindade na sua vida. Você vai mudar comportamento. Você vai ter outras prioridades. Instala-se o Deus Mamon. Baal vai ser o Senhor dos senhores na sua vida. Você vai ser um Senhor. E o nome de Cristo é deturpado. A cruz do Calvário tem que ser amoldada. Tem que trocar a cruz. Jesus não habita. Pode achar que está, mas não está. Se alguma igreja
te oferece bênçãos, e as bênçãos são virtudes materiais, irmão, se afaste disso. Nós vemos versículos sólidos, fortes, caprichosos, sem margem de dúvida, para trazer a nós toda a sabedoria e conhecimento daquilo que o Senhor se agrada. São renúncias e mais renúncias. Veja, irmãos, o que diz aqui no versículo 11 de 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém tem alguma dúvida, irmãos: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ninguém, irmãos, que está com o dinheiro no coração vai ter justiça do Senhor, vai ter piedade, vai ter fé, vai ter amor ao próximo, vai ter paciência e mansidão. A ordenança da palavra de Deus é fuga, corre, foge. E a palavra diz isso. Quando Paulo diz a Timóteo, no versículo 8 do capítulo 6, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nós cantamos: ó, como eu estou contente, feliz é o meu coração, porque Jesus, meu mestre, amém? Ele nos dá o contentamento, nos dá a alegria, nos dá a paz. Deuses estranhos só vão raptar, tirar de nós tudo aquilo que a cruz do Senhor nos deu gentilmente, amorosamente. E o preço, meus irmãos, foi muito caro para a gente brincar de ser cristão, para nós adulterarmos a pureza do Evangelho nas nossas vidas, porque a fé substancia a cada um de nós naquilo que nós temos e naquilo que nós não temos, porque a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Servo de Deus, meus irmãos, vive em esperança, fundamenta a sua fé na esperança, e aí nós estabelecemos provas daquilo que nós não vemos. Não precisa estar no bolso, não precisa estar no coração, tem que estar na comunhão com o Senhor. É a prova fundamentada daquilo que a gente não vê. Então aí o Senhor fala de uma forma muito tranquila, lá no início do Evangelho, Mateus capítulo 6, 19: não ajunteis tesouro na terra, não ajunteis tesouro na terra. E aí ele descreve uma maravilhosa mensagem, que nós devemos, meus irmãos, ter um comportamento muito alheio às verdades do antropocentrismo humano, do relativismo humano, da segurança que o homem tem. A segurança que o homem tem, irmãos, um toma do outro, um rouba do outro. O nosso tesouro, irmãos, que está no céu, onde Jesus orienta a juntar, como diz no versículo 20: nada tira de nós, ladrão nenhum pega, ninguém rouba, é nosso. E Jesus diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Amém? Amém. Nós não precisamos de alegorias, nós não precisamos desses instrumentos humanos para chegar mais perto do Senhor. Nós não precisamos do sabor das coisas, dos valores da terra e do mundo para experimentarmos a glória de Deus. Muito pelo contrário, Jesus não nos ensina isso. Paulo diz: combati o bom combate. Combati o bom combate. Amém? Amém. Isso demonstrava o caminho da vitória na sua vida. João afirmou que devemos provar os espíritos se procedem de Deus. Olha o cuidado que a palavra do Senhor tem conosco, meus irmãos. Não é uma acusação atípica, infortúnia, de capricho, mas é cuidado, é zelo.
1 João 4,1 diz: amados, não creiais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, quando é que João escreveu isso? Foi o 4º e último evangelho, mas na quantidade ele já fala de muitos falsos. Imagine o dia de hoje. Alguém disse essa semana, foi uma constatação de uma pessoa, bem simples, e ele fala assim: olha, se no Brasil tem tantas igrejas, você pega essa avenida aqui, irmãos, quantas igrejas já tem? Você pega as ruas auxiliares, cada quadra parece que tem uma igreja, e o mundo está mais pecaminoso. Não deveria estar ao contrário? Se o Brasil tem 40 milhões de evangélicos, como dizem, o Brasil já não teria que ter um grau de pureza melhor? Não poderia estar mais refinado se isso fosse uma verdade de conversão genuína? O que você acha disso, meu irmão? Isso não é nenhuma mentira, nenhuma uma coisa de supor, são fatos. Porque aumentam-se igrejas evangélicas e junto também aumenta a corrupção? O que está acontecendo? A palavra está dizendo para nós, João já disse, irmãos, há 20 séculos atrás: não creais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Multiplicou esse povo, irmãos. Falsos são aqueles que usam o nome indevido, usam o nome de Cristo. Tem cruz, mas não é dele. Tem nome, mas não é dele. Ele não está lá, mas enganam as pessoas. Veja o que Pedro ainda diz na sua segunda carta, no capítulo 3, irmãos. Não falta assunto. Esses homens, irmãos, têm avidez para deturpar as escrituras. O que é avidez, irmãos? Eles se trancam, põem todo o seu cérebro e sua inteligência para manipular. Não se engane disso. 2 Pedro capítulo 3 diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Você já ouviu falar que Pedro disse que as pessoas torcem as escrituras? Torcer não é rasgar. O sentido de torcer é dar uma outra configuração a ela. É uma outra fotografia. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, como? Porque aconteceu, não porque vai acontecer, porque está acontecendo. Guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Eu já tive algumas tristezas nessa igreja. E vou dizer para você quais, umas delas. Tem irmãs, irmãos nossos, irmãos, que ficam assistindo esses homens da televisão, crendo no que eles falam. Aquilo, irmãos, é um evangelho distorcido, porque o dono da igreja tem nome, tem placa com o nome dele, tem a fotografia dele, tem a fotografia da esposa agora. Se ele é apóstolo, ela é apóstola. Se ele é bispo, ela é bispa. Foge dessa igreja, irmão. Tem dono, tem a cara do dono, tem o sorriso dele lá estampado. Os escândalos estão aí aflorando um atrás do outro. O que você tem notícia da chamada bancada evangélica do nosso país, irmãos? A maioria deles, irmãos, estão
estão citados nessa famosa Lava Jato. Alguns já estão presos, irmãos. Estão presos. Virou chacota para aqueles que se dizem ateus. E aí, Pedro está dizendo, Paulo diz, 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Aqui Paulo diz diferente de Pedro, porque Pedro diz que os indoutos torcem a Escritura. Paulo aqui diz, agora é conosco, agora a conversa é aqui dentro da igreja. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ele não disse permaneceis nas doutrinas, isso, mas permaneceis na fé, no Senhor. E provai-vos a vós mesmos. Olha o cuidado, irmãos, o zelo. Você já imaginou do zelo que o Senhor tem por nós? A palavra de Deus diz que nós temos um Deus zeloso. Se você não tem zelo, começa a ter, porque Deus é. Paulo diz aqui, examinai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé. Cada dia eu tenho que me examinar se eu estou caminhando pela fé, ou se eu já estou com o meu coração com um tal de mamon. Provai a vós mesmos. Eu tenho que provar a minha fé, a igreja tem que provar a sua fé, você tem que provar a sua fé. E Paulo diz assim, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. É evidente que a igreja de Corinto tinha muito motivo para ouvir isso. Se nós não temos motivo para ouvir isso, irmãos, nós temos motivo para nos precaver de que isso aconteça. Porque se nós estamos em pé, além da igreja de Corinto, nós podemos cair abaixo da igreja de Corinto. Concorda? Que o Senhor nos ajude. Finalmente, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz, para nos acautelai-vos dos falsos profetas. Meu pai, que está com Alzheimer, ele gostava muito de usar essa palavra. Toda vez que nós pedíamos alguma coisa para ele, ele falava assim, vou estudar com muita cautela. Eu tive que saber o que era isso, porque eu era interessado. E cautela, irmãos, é um zelo. Acautelai-vos, tenha calma. Vamos ver melhor o que se trata disso. Olha que bolo gostoso, come, eu comi, fez bem para mim. Espera aí, do que ele foi feito? Quem fez? Quais são os ingredientes que tem nele? Tem muito açúcar? Tem gordura hidrogenada? Tem isso, aquilo? Qual a procedência dele? Já está vencido? Quanto tempo fez? Irmãos, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas. Tem um que chora na televisão, irmãos, tem gente que chora com ele. Outros dizem que estão pobres, precisando de dinheiro. Tem irmãos que vão lá e depositam naquelas contas com números engarrafados. E na sua igreja tem irmãos necessitados, porque ele veio vestido de ovelhas. E nós estamos vestidos de um caráter do que devemos falar de Cristo. Não que nós não somos filhos, servos, ovelhas do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Não pense que eles vêm vestidos de bodes. Não pense que eles vêm vestidos de lobos. Não vem. Não vem, irmãos. Se as crianças acreditam na história do Chapeuzinho Vermelho, que não seja você com esses. Essa história já passou. Ela é infantil. Esse erro é infantil. É infantil. Olha o que Jesus diz. Foi o Senhor que disse. Mas interiormente são lobos, e lobos devoradores. Vem vestido de ovelhas,
mas na verdade, irmãos, são devoradores. A palavra de Deus diz que eles levam cativas mulheres nécias. Tudo que eles podem, que o braço deles alcança, irmãos, eles pegam, tragam. Vai se tornar contribuinte deles. Aí nos cultos deles, se você não conseguiu a chamada às bênçãos prometidas, a culpa é sua, porque você não teve fé. Você vai sair de lá cada vez mais culpado e destruído. É assim que eles te devoram. Eles te dissecam. Alguns acabam até com a família. Se alguém da família alertar, eles mandam separar e casar com outro. Isso é fato, meus irmãos. Talvez você contribuiu para alguns que já fizeram isso. Lutar pela disciplina amorosa ao povo de Deus precisa voltar a temer, irmãos, a ter temor a Deus em relação ao pecado. Pecado deve ser chamado de pecado. Outra preocupação com crianças e jovens, não estou saindo do assunto não, crianças e jovens que devem respeitar e ser ensinados a respeitar seus pais, obedecer em todas as áreas das suas vidas, inclusive aquelas modalidades que a modernidade tem feito jovens crentes cada vez mais independentes e mais infelizes também, mais propensos aos erros, a serem destruídos por Satanás. Proclamar a palavra de forma verdadeira que leva à santificação e à reverência. Lá em Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Porque o irmão Márcio disse sobre jovens e crianças: se você não cuidar da educação, da disciplina de seus filhos e futuros jovens, eles vão ser presas fáceis desses lobos vestidos de ovelhas. A igreja deles vai ser mais gostosa, vai ter mais movimento, vai ter mais equipe, vai ter mais vibração, vai ter emoção. Você acha que você não vai perder? Irmãos, esta igreja já trouxe muitas crianças aqui, e quando não estão no mundo, estão nas igrejas apócrifas do Senhor. Esse é o saldo negativo nosso, de almas perdidas. De almas perdidas, netos de irmãos, filhos de irmãos, que se não está no mundo, está na igreja. É uma dessas igrejas, posso te dizer uma ousadia, irmãos, pelo que nós vemos aqui, é um pior que o outro. Talvez seja mais fácil tirar do mar da lama, do vício, da droga e dos bares, do que dessas igrejas, porque os bares, eles não têm noção de devorar ninguém, a destruição é outra. Mas esses, irmãos, aplicam a destruição na alma, fazem dependência, pior que a dependência química. Coloque isso, pior que dependência química. Alguns dizem assim: mas ele está indo numa igreja. Irmãos, qual é a igreja que vai? Está pregando o verdadeiro evangelho, está renunciando, caminhando na cruz de Cristo, irmãos. Se não tiver, é pior que a cocaína. Porque a cocaína destrói o corpo. Você pode pregar para um viciado, mas quando você prega para um desses dependentes dos lobos devoradores, você vai ver em que terreno você está trabalhando. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entendo, meu querido, minha querida, que veio hoje à noite aqui, que essa pregação foi de dureza firme, necessária, porque todos os textos que nós lemos são firmes e necessários, não deixa nenhuma margem de dúvida. Nós vemos aqui que Jesus disse: vem vestido de ovelhas, mas querem destruir, devorar. Eu não quero que meus filhos, não quero que os vossos filhos, que os nossos filhos, que a nossa igreja seja presa de lobos devoradores. Não temos parcimônia, não temos associação, não temos parceria, porque eles serão aqueles que nos entregarão, porque eles fazem associação à grande prostituta do Apocalipse.
não tenha dúvida disso, mancham o nome de Cristo, deturbam o nome de Cristo, mas ainda vão nos entregar, usam o nome dele indevido. Que o Senhor te conforte, que esta noite ainda haja em nós uma varredura, como antivírus de primeira geração dos nossos computadores, uma varredura nos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, de falar a verdade, como diz a palavra de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos, que o Senhor esteja presente nesta igreja, presente na vida de cada um. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.